Esse texto fala das recompensas. Das recompensas. No 40 diz assim: quem vos recebe a mim me recebe, quem me recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Aleluia. Senhor, ó Deus, pedimos a tua misericórdia nessa hora, a tua graça sobre mim e sobre todos, Senhor, que estão atentos, ouvindo a tua voz. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Essa palavra, ela fala que o enviado de Deus como tal participa da mesma unção e bênção sobre a vida do mensageiro. Receber o galardão de profeta significa a bênção que cai sobre o profeta, sobre o ungido de Deus, levantado por Deus. Aquele que honra esse ungido, esse profeta, também recebe as mesmas bênçãos. Porque a bênção sobre o profeta, ela é especial. É uma unção diferenciada, né? Então, aquele que honra o profeta, ele vai receber da mesma forma, com a mesma medida. Amém? Amém. Isso implica em reconhecer a autoridade espiritual do profeta. Jesus vai dizer: aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe Jesus, recebe a Deus. E quem recebe, né, um profeta no caráter de profeta, reconhecendo, honrando esse profeta, receberá o mesmo galardão. Amém? É ouvir a mensagem, né, sabendo que a mensagem é de Deus. É de Deus que vem a mensagem. Não é do homem, não é da mulher, não é da pastora, mas é de Deus através do profeta. Então isso é uma coisa que é necessário, esse reconhecimento, quando nós entendemos a autoridade que está sobre o profeta, Deus reconhece você como filha de fato, honrando a ele, né? A recompensa, amado, está ligada, essa recompensa que ele promete, está ligada a uma valorização da missão divina. Porque quem sou eu? Quem são os pastores que ficam no púlpito? Os profetas que pregam a palavra da verdade, né? Quem são esses? Somos homens e mulheres comuns, que é levantado por Deus, é ungido por Deus, né? Temos todos os trabalhos que todo mundo tem, trabalhamos, tem aqueles que se dedicam totalmente à obra, param de trabalhar, mas se dedicam totalmente à obra de Deus, se dedicam totalmente a Deus em busca de quê? De levar, de conduzir a igreja à salvação, de conduzir a noiva ao seu noivo. Então, para isso precisa de uma unção especial sobre essa pessoa. E se você reconhece, você honra um profeta, você será honrado também com a mesma unção de bênção, de recompensa. Nós seremos recompensados, amém? Amém. Há uma promessa para quem realiza o ato de honra. Há essa promessa. É Jesus que está falando aqui, né? E ele diz ainda que até se você der um copo de água fria para esse profeta, porque água é algo que sustenta o nosso corpo, né? Nós somos mais água do que massa, né? Nosso corpo é mais água do que massa. Então a água, mesmo você se preocupando com o profeta, em alimentar, em dar uma água, em servir, isso tudo você recebe o mesmo galardão. Amém?
Aleluia. Resumindo, quem honra um representante de Deus é uma forma de honrar o próprio Deus. Porque não há ninguém que seja colocado como pastor que não tenha sido direcionado, chamado por Deus. Tem aqueles que se unge pastor, mas esse a gente deixa de fora. Ele está falando de homem e mulher de Deus. Amém? Aleluia. E nós temos vários exemplos bíblicos, né? Vários exemplos bíblicos. Havia uma mulher chamada Ana, que nós conhecemos muito bem, mulher de Penina, que Penina amava Ana, mas ela sofria por não ter filhos. E ela ia para o templo o tempo todo. Num tempo em que as mulheres não eram reconhecidas. Num tempo de que os homens não podiam falar com mulheres. Num tempo que nem o sacerdote podia se referir, se dirigir às mulheres. E essa mulher, ela estava ali sofrendo com aquela falta de filho, porque ela se sentia menor do que a outra mulher. Eu falei, Penina é a outra mulher, eu troquei aqui o nome, tá? Eucana era o marido, e Penina é a outra mulher. E ela sentia inveja. E ela estava ali sofrendo, clamando, pedindo a Deus que desse um filho. Até que chegou um dia em que ela chorou e se derramou, e ela colocou toda a sua súplica. E o profeta Eli, quando olha para ela, pensa que ela está o quê? Embriagada. Embriagada. Pensa que ela está embriagada. E aí, por ele pensar que ela estava embriagada, é que ele foi até ela. Porque se não fosse assim, ele não poderia ir até a mulher para falar com a mulher. Ele chamaria o marido para falar. Mas como ele estava dentro do templo, e ele achou que estava embriagada, ele foi até ela. E aí, ela disse, não, eu não estou embriagada. Eu choro, porque eu quero um filho. E ela se coloca diante dele. E ele diz o que para ela? Primeiro, eu queria que você dissesse para sua irmã, e os varões para a irmã, você merece ser ouvida. Você merece ser ouvida. Deus ouve tuas orações? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas você ouve o outro? Nem sempre. Nem sempre você ouve. Isso então entre marido e mulher é terrível, porque quando um fala, o outro acha que é reclamação, não quer ouvir, não quer entender, não quer procurar saber. Como aquele profeta naquela época, naquele tempo que a cultura era não pode se falar com mulher. Então ela nunca era ouvida pelo sacerdote, só que a bênção precisa passar sobre o sacerdote. Essa é a questão da honra. Deus, ele usa o sacerdote para passar a bênção. E nesse momento em que pensa que ela está embriagada, que ele chega até ela, e ela expõe para ele o que ela estava passando. Se você quiser ler a história, está lá em Samuel 1,17, Ele diz para ela assim, vai em paz. Deus vai conceder aquilo que você pediste. Aleluia. Aleluia. E ela engravida. Aleluia. Aleluia. Até aí, ele não tinha liberado a profecia. Ele não tinha liberado a palavra, liberando para ela a bênção. Amém? Elias estava longe. Elias tinha passado por aquele processo com Jezabel. E aí Deus chega para Elias e diz assim, Elias, levanta-te e vai para Serepta de Sidom.
Vai lá que eu ordenei uma mulher, olha o que ele diz, eu ordenei uma mulher para te sustentar, para te dar o de comer. Isso ficava lá no mar Mediterrâneo, né? E ele levanta e vai lá. E quando ele chega nessa mulher, já tinha morrido um monte de gente, a terra passava fome. Já tinha morrido um monte de gente. E ele, quando chega até ela, ele diz, me dá de comer. Eu preciso comer. E ela diz o quê? Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um pão, eu e meu filho vamos morrer. Gente, olha que tremendo isso aqui. Uma mulher que clamava naturalmente, não é explícito na Bíblia, mas com certeza ela clamava. Com certeza Deus olhava para o coração dessa mulher, do filho dessa mulher, e ele manda um profeta vir, Elias vir de longe, para poder o quê? Abençoar, mas ela primeiro tinha que dar, tinha que acreditar e dar para o profeta primeiro. Ele disse, faz o pão e me dê. E ela ali, Deus já tinha falado com ela, o coração dela de alguma forma, que ela sentiu no coração. E ela fez aquele pão, e que só deu para ele comer. E ele diz, peça aí a vizinhos, peça a todo mundo, a botijas, vai trazendo vasilhas aí. E diz a palavra de Deus que o azeite foi se multiplicando. Porque quando você recebe a palavra do profeta, porque quando ele fala, é Deus que está falando. É por isso que você precisa conhecer o profeta. Você precisa conhecer a vida do profeta. Você precisa ver como é a família do profeta. Porque a palavra de Deus diz, se você almeja episcopado, boa coisa almeja, mas tem os requisitos para. E primeira coisa é cuidar da família. Então você precisa conhecer, por quê? Você conhecendo, você vai ver que realmente é uma pessoa que serve a Deus, que ensina os filhos a servir a Deus, né? Que estão todos no caminho de Deus. Porque se não é assim, ele não pode estar exercendo. Como vai conduzir a igreja se ele não conduz a própria casa? Como pode? Então, ela estava ali passando fome, necessidade, só tinha aquele restinho para comer, mas quando ela resolve obedecer, acredita no profeta, e o profeta lança a palavra de quê? De prosperidade. Traz as botijas, e aí só cessou o azeite quando acabou as botijas. Porque se tivesse mais, ia encher mais. Porque se você tiver a tua botija, se você, o teu coração receber Deus, quanto mais você recebe Deus, mais Ele vai encher você. Aleluia. Aleluia. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Obedeceu. Precisamos entender, amado, que Deus nunca vai realizar um milagre assim. Ele nunca vai descer para resolver e fazer o teu milagre. Ele sempre vai usar alguém. Assim como ele enviou vários profetas, enviou Jesus e continua enviando profetas. Até ontem lá eu gostei do exemplo, né, que o pastor deu lá, que pregou. O garçom, interessante que essa palavra aqui já está há 2 semanas comigo. É maravilhoso isso, né? Ele deu o exemplo do garçom. Quando você quer pedir alguma coisa a alguém, você não vai na cozinha pedir, você pede o garçom, né? Ele usou até esse exemplo. O garçom é que traz a bênção. No caso, quem é o garçom que Deus levanta? É o profeta. Né? É o profeta. É o profeta que Deus é o pastor, é o mestre, é o presbítero, é o bispo, é o apóstolo, é aqueles que são levantados na terra para trazer a mensagem para abençoar a igreja, a noiva de Cristo. Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente?
Chame quem? Ele diz, vai lá na igreja e pega uma botijinha de azeite. Hã? Aqui nós estamos falando de Tiago, não estamos falando de Velho Testamento. Pega uma botijinha de azeite e ore. Você pode orar. Se está com uma pessoa, você pode orar. Se orar com fé, Deus vai abençoar aquela pessoa. Mas a ordem é chamar o profeta, porque a unção passa pelo profeta, pelo homem e pela mulher de Deus. E ali salvará o enfermo e os pecados serão perdoados. Perdoados. Quantos nós vemos? Quantos nós vemos na Bíblia pessoas que precisou passar para ser o que? Receber a sua bênção, passar pelo profeta. Naamã, por exemplo, tinha lepra. Ele achou até que ele tivesse que chegar lá em Eliseu, e Eliseu vinha atender, vinha com pompa, se reverenciar a ele, fazer lá alguns trejeitos lá para poder fazer com que ele acreditasse que Deus realmente estava ali. Mas ele só precisou de uma ordem do profeta. Esse mesmo profeta Eliseu, andando, uns jovens debocharam dele. E ele só deu uma palavra. E aí veio um urso e comeu aqueles meninos, aqueles que debocharam dele. Porque a mesma galardão, da mesma forma que você honrar, você será honrado. Da mesma forma que você desonrar, você será desonrado. Porque a unção, ela só vem, a unção de bênção só vem sobre a honra. Jesus, ele veio dar oportunidade para nós de o quê? De reconciliação. Volto a dizer sempre, estarei dizendo, de o que? Arrependimento. De honra, de honrar, porque ele está dizendo, quem me recebe a mim, recebe a Deus, e quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Então aqui ele não abre mão disso, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Eu citei aqui na sexta-feira, aquele homem que estava com um filho endemoniado, que jogava ele no fogo, jogava ele ali no mar para morrer afogado, enfim. Esse homem, ele chega para Jesus ali e ele chega cheio de marra. Não adianta você chegar cheio de marra, não. Há pessoas que dizem assim, você tem que exigir de Deus. Não tem que exigir nada, porque de Deus ele dá se quiser. Se ele não quiser, ele não dá. Se quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Agora, a palavra que ele diz, ele vai cumprir. Para quem? Para os fiéis, para aqueles que honram. A quem desonra não vai receber. Está escrito, nós lemos aqui. É desonra. E esse homem, ele chega cheio de marra. Os seus discípulos não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Jesus não deu nem confiança para ele. Porque ele chegou cheio de marra. Eu já pedi para os seus discípulos. E nada puderam fazer. E Jesus diz, há quanto tempo ele está assim? Jesus não sabia? Sabia ou não sabia há quanto tempo ele estava? Sabia. E ele pergunta, há quanto tempo ele está assim? Desde criança. Quer dizer que nesse tempo todo você não fez nada nunca, né? Não se dobrou a Deus, não se rendeu a Deus, ainda chega aqui cheio de marra. Aí o que ele diz? Senhor, me ajude com a minha falta de fé. Ali ele quebranta o coração, ele se rende e honra a Deus através de Jesus. E através dessa honra, então, ele
cura aquele rapaz. Está dando para entender as coisas de Deus, como é que funciona? Não é do jeito que nós queremos, do jeito que nós fazemos, é como Deus nos ensina a ser e fazer. Muitas das vezes nós não queremos honrar o patrão que paga o salário. Muitas das vezes a gente não quer honrar os pais que nos gerou e nos criou e nos cria e nos dá condição. Muitas das vezes nós não queremos honrar professores. Tem professores que são mortos, tem professores que são escarnecidos, porque nós não honramos. E sempre quando houver desonra, não é só na palavra de Deus, não é só no ministério, não. É onde você for, porque se você não honra pai e mãe, você não viverá, não terá vida longa. Você pode viver até 100 anos, mas são 100 anos sofridos, são 100 anos que parece que, sabe, que você não aproveitou o dia. E ele pode também ceifar a vida. Porque não é só no Velho Testamento, não, no Novo Testamento. Eu tenho testemunhado pessoas que Deus tem tirado, porque atrapalha a vida, o ministério de alguém. Eu tenho testemunhado isso, não sei se vocês já viram isso, mas eu tenho testemunhado ao longo dos quase 40 anos que eu tenho de convertida. Deus quer isso? Não, Deus quer que você abençoe. Ele está dizendo, Jesus está te mostrando, está te ensinando aqui como você receber a unção e a bênção. Nós não viemos aqui para receber bênção, nós viemos aqui para cultuar Deus, aprender dele, para que a palavra dele entre nós e a gente acredite que está falando, para poder exercer. É o ensinamento. Então não chega na casa de Deus dizendo, eu estou indo, mas Deus não está fazendo nada, igual esse homem. Eu estou indo na igreja, mas nada está acontecendo. Não está acontecendo porque alguma coisa você não está honrando Deus. Alguma coisa está acontecendo que Deus não está mexendo no lugar, não está mandando os garçons. Deu para entender? Deus não está mandando porque alguma coisa está dependendo, porque aquele homem dependia de Jesus. Jesus podia ter curado sem ele falar nada? Ou mesmo ele falando, podia curar. Por que ele não curou? Porque existem princípios e valores que precisam ser cumpridos. Deu para entender, amado? Você, sendo fiel, honrando, você vai receber o mesmo unção e galardão que Deus distribui àqueles que são fiéis. Aleluia! Aleluia! Está escrito. Você quer receber galardão de profeta? Honre o profeta. Honre. Eu já contei aqui sobre uma menina que era uma jovem da Nova Vida. Eles tudo estavam na minha casa toda sexta-feira. Eu já contei que eu fazia vigília lá com os jovens. Ela, fora da igreja, ela não chamava de pastor, nem de senhor. O pai era o nosso pastor lá na época. Aí um dia eu ouvi, tive a oportunidade de falar com ele, epa, não, ele fora da igreja é uma pessoa qualquer, uma pessoa comum igual eu. Falei, é? Uhum. Então, se você passar mal, estiver morrendo em casa, não vai adiantar ele lá, né? Para orar por você. Porque ele lá não vai ser nada. Só dentro da igreja. E acabou que ela morreu. E ela gritou me chamando, pedindo que eu fosse lá para orar por ela. Eu acho que ela não teve coragem de chamar o pastor. Não sei se ela ficou sem graça, não sei o que aconteceu, mas foi uma perda dolorida para a gente. Porque era uma jovem que nós amávamos muito. Mas morreu. Dá para entender, irmão?
unção, ela acompanha o profeta onde for. Isso, para o profeta, eu não vou dizer que é um peso. Não é um peso. Mas é uma mudança radical na vida do profeta. Eu não posso usar as mesmas roupas que eu usava talvez antes. Eu não posso fazer as mesmas coisas que talvez eu fizesse para não envergonhar o nome de Deus. Isso no início é difícil, a gente vai mudando, mas o amor vai transformando a gente e depois a gente faz com amor, com alegria até. Deu para entender? Faz com alegria. Porque exige princípios e valores para que você honre o nome de Deus. Aleluia. Quantos homens, quantas mulheres passaram por lutas, mas clamaram a Deus. Como eu falei aqui de Raabe, mesmo só de ouvir falar os feitos de Deus, ela já entregou a vida a Deus. Aleluia. Aleluia. Será que você tem visto os feitos de Deus na tua vida? Ou na vida de alguém? Amém. Aleluia. A gente tem que agarrar esse Deus. E Deus foi tão maravilhoso com ela que ela faz parte da genealogia. Ela gerou, né? E através dela, da descendência dela, ela entrou para a genealogia de Jesus. Olha que lindo isso. Então, voltando aqui, quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Você pode não ser levantado pastor, pode não ser levantado mestre, presbítero ou bispo, mas Deus tem um ministério para você. E através do ministério que Deus coloca na sua mão, seja qual for, se te honrarem, serão honrados também. Se você honrar seu marido, seu filho, se você honrar sua família, se você honrar patrão, se você honrar aqueles que te dão a mão, você será honrado também. Aleluia. Aleluia. Pode não ser nem por quem você espera, mas Deus vai fazer justiça. Fique de pé no seu lugar. Aquele que recebe a Jesus, recebe a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Um filho, né? Todos nós somos filhos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui à sua casa nesta manhã. Amém, Jesus. Cubra, meu Pai, com suas bênçãos e proteções a cada mulher que está aqui presente, Senhor. A mulher é a fonte da vida, meu Pai. Sem ela, o que seria de nós aqui na terra? Fonte de conhecimento, a quem o Senhor entregou o seu filho aos cuidados, meu Pai, desde criança. Obrigado, Senhor, por cada cuidado que o Senhor tem com elas e que elas continuem passando esses cuidados para cada um que chega perto dela. Porque a mulher, sabemos que exala paz, Senhor, exala conhecimento, é quem nos brinda a cada dia, Senhor, é quem orienta os seus maridos, os seus filhos, é quem molda a sociedade. Ilumine a cabeça das mulheres, meu Pai. Dê sabedoria às mulheres, Senhor, para cuidar dos seus filhos que não viram, que não vieram à terra e que ainda vão vir para a terra. Para aqueles que ainda estão aqui, Senhor. Tudo que peço ao Senhor é sabedoria, conhecimento e saúde para mantê-los de pé, forte, porque é isso que precisamos na terra, Senhor. De orientação vindo das suas filhas, que aqui na terra servem como mães. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Parabéns, todas as mulheres, que Deus abençoe
Lucas, agradeço o culto. Vamos orar? Agradecer o culto. Ainda tem algumas coisinhas lá para a gente lanchar, tá bom? Quando terminar aqui, vamos lá para participar ainda da festa das mulheres, né? Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por mais esse culto abençoado. Meu Pai, obrigado por sempre estar nos abençoando, Senhor, iluminando essa igreja. Obrigado pelo levantar e pelo deitar. Senhor, obrigado por este dia, o Senhor ter nos deixado levantar da cama e poder vir, meu Pai, cultuar o Seu nome, Senhor. Iluminar, que o Senhor venha avivar essa igreja, Senhor, venha nos abençoar, trazer, meu Pai, mais vidas para o Senhor, meu Pai, mais almas para o Senhor. E que, Senhor, é uma alegria e um prazer, meu Pai, sempre estar na Tua casa, celebrando o Teu nome, Senhor, e nesse dia especial também das mulheres, meu Pai. Muito obrigado. Só tenho a agradecer, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada um aqui, aqueles que não puderam vir também, Senhor, o Senhor possa abençoar, iluminar, meu Pai, e trazer a sua bênção, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer por este dia e que esse domingo seja um domingo repleto de saúde e paz para todos, meu Pai. Eu só tenho a agradecer. Amém e obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos. Amém. O Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai, Pai, que me acompanhe.